Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, naturalmente, e antes de mais, saudar a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado e queria dizer-lhes relativamente ao relatório de acesso, é um documento extenso que o PSD teve a oportunidade de sobre ele se debruçar. Sra. Ministra, haveria muitas questões para lhe colocar e que seriam até necessárias e pertinentes acerca do relatório de acesso, mas desde já recomendo que a Sra. Ministra leia o parecer que o grupo parlamentar do PSD fez sobre essa matéria, que entretanto também foi chumbado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, Sra. Ministra, e que acabou por aprovar ontem um novo parecer que se limita a ser uma cópia do relatório de acesso do Governo e que também só obteve a aprovação do próprio Partido Socialista. E, portanto, ele só foi aprovado, só teve o voto favorável do Partido Socialista, isto é uma factualidade. Bom, mas continuando, Sra. Ministra, portanto, aconselhava a ler que tem lá algumas advertências e recomendações que nós achamos muito importantes para o Governo. Mas dizia eu, não havendo muito tempo para lhe colocar todas as questões, vou cingir-lhe apenas a duas que considero politicamente mais relevantes. As consultas nos cuidados de saúde primários, Sra. Ministra. No ano passado, em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas, pouco depois de conhecido este mesmo relatório que agora apreciamos, o Dr. António Costa afirmou publicamente que, e cito, nos cuidados primários temos mais 700 mil consultas do que tínhamos em 2015. E para sermos inteiramente rigorosos, o que o Primeiro-Ministro afirmou é que em 2018 houve mais 700 mil consultas médicas e de enfermagem nos cuidados primários do que em 2015. O problema, Sra. Ministra, é que quando olhamos para a página 241 do relatório de acesso, verificamos que nos cuidados primários, em 2015, por exemplo, houve um total de 50.527.000 consultas médicas e de enfermagem, enquanto que em 2018 esse total foi de 50.292.000 consultas. Isto são dados constantes no seu relatório e, portanto, são muito objetivos. E dito de outro modo, em 2018, portanto, Sra. Ministra, houve apenas menos de 235 mil consultas nos cuidados primários do que em 2015. E significa isto que o próprio relatório de acesso e os dados que o relatório de acesso nos transmitem, desmentem claramente e categoricamente o Sr. Primeiro-Ministro, e eu gostaria de um comentário da Sra. Ministra e a sua posição a este respeito, enquanto naturalmente Ministra da Saúde. Aliás, mesmo que se considerasse apenas as consultas médicas nos cuidados de saúde primários, e já não também as de enfermagem, caso em que aí sim haveria mais cerca de 711 mil consultas, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, a verdade é que tal resultado, Sra. Ministra, só é alcançado à custa das consultas não presenciais que aumentaram no período em referência, e isso também é um dado muito objetivo, constante no relatório. As consultas médicas presenciais, portanto, que são aquelas que requerem uma vigilância objetiva, registaram uma diminuição na ordem das 22 mil entre 2015 e 2018. E também a este respeito eu gostaria de um comentário da Sra. Ministra, já agora enquadrado no entendimento de que também, considerando que todas as consultas são obviamente relevantes, mas que as consultas presenciais assumem uma vigilância ativa, porque tendo em conta a presença do doente. Uma segunda questão, Sra. Ministra, tem a ver com a atividade cirúrgica no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Uma questão que hoje assume particular importância e pertinência em face do adiamento já de cerca de 100 mil consultas, de 100 mil cirurgias, devido à decisão do Governo em suspender essas cirurgias em razão da pandemia do Covid-19. Mas voltando ao relatório de acesso, o facto é que esse documento refere na página 260, e volto a citar, o número de doentes operados no SNS em 2018 é o mais elevado desde sempre que existe o SIGIC. É verdade, Sra. Ministra, mas se fizermos uma análise mais fina do quadro 78 do mesmo relatório, reparamos que o número de doentes operados em hospitais do SNS, excluindo as PPPs e os hospitais convencionados, ascendeu a 469.000
986 em 2018, enquanto que em 2017, por exemplo, esse número foi 478.961. Ou seja, em 2018 tivemos quase menos 9.000 cirurgias efetuadas pelo Serviço Nacional de Saúde. E a verdade também, Sra. Ministra, aqui neste ponto, é que este ano, 2018, só foi o maior de sempre em número de cirurgias, porque, tal como o relatório descreve, é o Governo que nos diz, os setores privado e social, através dos hospitais convencionados e protocolados, asseguraram um maior número de cirurgias que compensou o decréscimo das realizadas nos hospitais públicos sem PPP. E eu gostaria também que a Sra. Ministra comentasse esta situação, nos explicasse eventualmente porque é que foi assim. Já ultrapassou o seu tempo, Sra. Deputada, nos explicasse porque é que é assim e qual é o seu entendimento e se continua, Sra. Ministra, a fazer fincapé de que o Serviço Nacional de Saúde é por si só autónomo e não necessita com a adjuvação das entidades convencionadas e dos hospitais privados no sentido de dar uma melhor Obrigada, ao doente. Deputada. Muito obrigada.